personagem do Leonardo DiCaprio poderia ter sobrevivido. Ah, isso aí, o pessoal, desde o primeiro dia, o pessoal fala, por que ele não subiu lá na Exatamente, madeira na porta, né? Um velejador saiu de Santos com seu veleirinho aqui num domingo, saía ali e voltar. E sumiu. Caramba. Desapareceu. Ele chegou assim. Aí o pessoal falou, bom, mas esse cara tá muito bom. Aí veio a primeira suspeita. Aí esse cara fez canibalismo. O recorde de sobrevivência no mar foi de um pescador de El Salvador, que ficou 14 meses no mar. 14? Pois é. Caramba. É 1 ano e 2 meses. Antes dele, o recordista era um chinês que veio parar no Brasil. Caramba. De barcos que foram encontrados à deriva sem ninguém no barco. O pessoal chama de barco fantasma, né? O mar é um ótimo lugar para você cometer crimes. E eles pulam na água, sol, maravilha, mar tranquilo, calmíssimo, tudo bem. E aí, quem baixou a escadinha para voltar pro barco? Barco parado, ancorado, e eles morreram afogados porque esqueceram de baixar a escadinha. Caramba. E não volta. E não Eu consegue, não sei você não como, consegue tentava. voltar. Não é inscrito no canal ainda? Aí é complicado, bicho. Já se inscreve e deixa aquele like. Bora aprender. Vamos pegar aí uma das mais famosas, Titanic. Então, essa é a única que eu não conto no livro. Você não conta? Não. Por que escolheu não contar? É a única... Foi de propósito. Ah, é? É a única história que eu não contei, não vou contar, e, sei lá, uma questão de bom senso. Já se publicou tanta coisa sobre o Titanic, já se escreveu tanto sobre o Titanic, tem tanto material documentado sobre o Titanic, que seria uma petulância, uma arrogância eu tentar escrever a história do Titanic. As minhas histórias são muito curtas, então ficaria muito superficial. Mas aquele filme lá é até legal da gente falar, né? Que ele foi um negócio histórico, né? Porque o diretor, né? James Cameron, sim. né? Pra quem não sabe, o James Cameron, ele é meio que um explorador também, né? E bem conceituado. Inclusive. Bem conceituado, né? E quando lançou o filme, ele deu toda uma nova, digamos, interpretação, né? Sim. Pro lance de como ele afundou. Tanto né? que agora, com a volta do filme, 25 anos, começaram a surgir questionamentos se o personagem do Leonardo DiCaprio poderia ter sobrevivido. Ah, isso aí, o pessoal, desde o primeiro dia, o pessoal fala, por que ele não subiu lá na Exatamente, madeira, na porta, né? E aí começou a se estudar se a porta, é uma porta que não existiu, né? Que se ela aguentaria os dois ali. Aquela parte é uma ficção, a gente sabe. No filme tem muita coisa, mas o Titanic tem uma legião enorme, mundial de fãs. Mas vem cá, uma coisa do Titanic, o que aparentemente acontece é que cada vez que o pessoal vai lá e investiga mais um pouco, vê, meio que sempre aparece alguma coisa nova, né? Ou sim, sim. Qualquer imagem que eles produzam do Titanic hoje é uma imagem que nunca ninguém viu, uma nova imagem. Se ele penetrar num cômodo interno do navio que o robozinho antes não entrou, é uma nova coisa, né? Coisa nova, né? Então, o fascínio do Titanic vai durar ainda um bom tempo. Porque até que o navio se deteriore inteiro, fique, né? Eles nunca pensaram em tirar ele lá de lá? Não, é impossível. É impossível, a profundidade que ele está. Que profundidade que ele está? Mais de 2.000 metros. Agora, existem no mundo museus do Titanic. Eu conheço uns 3 ou 4, que são peças do Titanic, mas são peças que foram resgatadas boiando no mar e tal, né? E isso só faz aumentar o fascínio da história do Titanic. Exatamente. O Museu do Titanic é atração para qualquer idade, entendeu? É impressionante o que uma tragédia significou, né? As pessoas têm verdadeiro fascínio no Titanic. E por ser um navio grande, por ser uma história que envolveu 2.000 pessoas, na verdade, contar os tripulantes. Então, você tem uma quantidade de material novo abundante. Exato. Uma expedição que faça mais um mergulho no Titanic, ela vai trazer uma imagem que nunca ninguém viu. Essa semana divulgaram na íntegra filmagens que eles fizeram anos atrás, agora divulgaram na íntegra na internet, tem 80 minutos de filmagem do Titanic. Então, assim, o Titanic, que não foi o pior naufrágio da história, foi doce. Não foi. E a fama dele vem do quê, basicamente? A fama dele vem... O tamanho dele? Da época, que ele era realmente uma coisa espantosa para a época. Era um navio realmente grande, era um navio luxuoso, um navio caro. Vem do fato dele ter naufragado na primeira viagem dele.
A viagem inaugural. E assim, ele é uma metáfora da sociedade da época, entendeu? Porque tinha a primeira classe, segunda classe e os coitadinhos lá que morreram todos na terceira classe. Porque esses não tiveram a menor chance de escapar. Então ele é uma metáfora das coisas. Porque a grande maioria dos sobreviventes eram passageiros da primeira classe. Que é o que saíram nos botes ali do que tinha, né? E foi embora. Entendeu? Né? Então é assim, o poder, por tudo isso é que o Titanic tem esse fascínio nas pessoas, entendeu? Porque foi mais do que um navio que afundou e matou 1.200 pessoas. Foi toda uma áurea ali exatamente, em volta dele, exatamente. né? Aquela parte lá, você acha que é bem fiel mesmo, que deve ter acontecido? Qual? O lance do iceberg, que lá já foi comprovado mesmo, com foi certeza. daquele jeito. Não, isso com certeza. Eu acho que toda a parte, por exemplo, que o filme mostra... o filme tem duas partes, como basicamente. Como foi a colisão, né? De como foi o afundamento dele, aquilo é fidedigno. Porque o Titanic teve sobreviventes, né? Então ele teve depoimento testemunhal, né? Ele teve testemunhas, disseram, não, foi assim, assim. Eu já li alguns livros que entrevistaram os sobreviventes. Então tem toda uma dramaticidade no próprio instante do naufrágio, que não foi imediato, foi lento, né? Mas inevitável, né? Uhum. Então tudo isso tem um conteúdo dramático muito forte. E aí pega as pessoas. Pega, com certeza. E uma coisa assim que vamos dizer... Tem muita gente que não anda de navio até hoje por causa do Titanic, inclusive. Ah, é? Não, a pessoa sempre fica assim, né? Tá igual eu, né, que tem medo de avião. Mas, e desses filmes que contam história de mar aí, você gosta deles? Tipo, Náufrago? Eu gosto, assisto todos por curiosidade ou por dever profissional. Assisto todos. Eu gosto do tema, claro. O Náufrago eu acho um filme muito bom, embora seja uma ficção. Sim, mas é muito bem feito. Bem feito, né? Aliás, uma das bolas lá, lembra do Wilson? Sim, claro. Uma das bolas do Wilson foi leiloada no ano passado. Um baita monte de dinheiro. Caramba, porque uma das bolas... Eles usaram várias bolas na filmagem, claro. E uma dessas bolas foi embora. O mar levou. Foi pelo mar Foi embora. Só que ela foi encontrada. Caramba. Um monte de tempo depois, ela foi encontrada, essa bola. E ela foi para leilão, nessas grandes casas de leilão. Imagina o valor mesmo. O Wilson náufrago, verdadeiramente náufrago, porque ele ficou à deriva no mar. Então eu gosto muito. A história é fictícia, mas muitas situações são plausíveis, são reais. Sim. Né? Moby Dick, por exemplo, que é um clássico, né? Uhum. Ele é inspirado num caso real. É um caso famoso na época, que aí inspirou o Herman a escrever Moby Dick. Que era baseado nas caças de baleia que tinha aqui, né? De cachalote. Para tirar o óleo, né? Cachalote, exatamente. O pessoal vinha aqui. Um cachalote maluco que teria afundado o barco, e aí eles ficaram náufragos, etc. E ele foi inspirado num caso real, que foi um caso muito polêmico na época, porque uma parte dos homens sobreviveu, mas foram acusados. Foram acusados? Não, eles confessaram que sobreviveram porque eles devoraram lá quem ia morrendo. Isso, canibalismo, né? Tem aquele mais recente agora, como que chama? O cara fica preso, esqueci o nome do ator, é famoso, que ele não fala nada. Com o Robert Redford. Isso, Robert muito bom esse filme. Como é que chama? Não é a Deriva, não. Esqueci. Esse filme é muito bom, porque ele é uma ficção, porém eu não consegui ver uma coisa lá que dissesse, isso não. Tudo que tá ali, eu acho que eles tiveram uma ótima consultoria ao fazer o filme, porque tudo que tá ali é absolutamente possível de acontecer, e é o que geralmente acontece, exceto pelo final, porque eu não vou contar o spoiler aqui, dar um spoiler aqui. O final é um final romantizado, claro, né? Mas tudo que acontece no filme é plausível, sabe? A situação, a aflição dele de não conseguir lidar com a inundação que o barco vai sofrendo, e ele não consegue estancar, porque você não consegue estancar. Água você não segura, né, cara? Segura, não tem como. Segura. A força do mar, tu sabe muito bem disso, é uma coisa impossível de mensurar. E você vai acompanhando o desespero dele, né? Impossível de mensurar. Uma ondinha de 1 metro de altura derruba uma parede. É complicado. Tem aquele lá dos mergulhadores, aquele lá da aflição. Qual deles? Que eles vão
que eles vão mergulhar, na hora que eles voltam, o barco foi embora. Esse é um caso verídico, inspirado num Esse caso é verídico, né? É, um casal. Inspirado Esse num é, caso né? verídico. Cara. Depois disso, depois desse episódio, mudou-se o protocolo dos mergulhos no mundo inteiro. Caramba. Hoje em dia, qualquer operadora de mergulho que sai com um grupo de mergulhadores, ela faz uma chamada um por um na volta para ver se todo mundo está no barco. Que era uma coisa que não se fazia. E era um básico, né? Que você ia pensar, né? Não se fazia. E aí Cara, o barco lá foi é embora real, e eles então, ficaram. né, É real. O caso foi tragicamente real. Tem outros casos que viraram filme que também foram casos reais, assim, absurdos. Eu esqueço o nome do filme, esse que é o problema. Que é uma história muito aflitiva, como geralmente são essas histórias, né? São muito aflitivas. Que é inspirada numa tolice, assim, numa coisa que você fala, ué, mas qual é o problema? Era um grupo de casais, três ou quatro casais numa viagem, e eles pulam na água, sol, maravilha, mar tranquilo, calmíssimo, tudo bem. E aí, quem baixou a escadinha para voltar ao barco? Todos morreram, na história real. Inclusive foram achados em volta do barco. Caramba. Porque o mar estava tão tranquilo que eles tinha morreram nem corrente, nem nada. morreram de exaustão, porque não... esqueceram de baixar a escada. Exatamente, aí eles não tinham altura conseguiam suficiente subir, para segurar para subir no barco de volta. Aí é desesperador. O demais. último que mergulhou... Então a história do tubarão também Não. não é verdade. Não. Tá. Não, até onde eu sei não, tá? Todos morreram, mas morreram afogados de exaustão, etc. Tal. Barco parado, ancorado, e eles morreram afogados porque esqueceram de baixar a escadinha. Caramba. E não volta, e não Tem consegue, você como não consegue Tentavam voltar. colocar um... Isso deve dar ser impulso desesperador e- demais. Muito Pois aflitivo, né? Porém, de novo, é perfeitamente possível Sim. Esquecer de de baixar o acontecer de negócio. novo, inclusive. É verdade. Basta você ter um barco alto que você não tem acesso, pula todo mundo Exato. e não baixa. Aí tenta subir pelo cabo de âncora. Às vezes consegue, mas é difícil, não é muito fácil. Não. Caramba, doideira. Tem aquele lá da tempestade também, né? Como que chama? É o mais antigo do. Que dá aquela tempestade, que é a tempestade, A tempestade perfeita, né? Sim. Esse filme é muito. Esse caso é verídico também, Também tá? Tem até um monumento a esses pescadores lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que eles saíram de lá. Essa história quer dizer, tem um quê de licença Sim, poética, claro. porque morreram todos de novo aquela história. A gente nunca vai saber exatamente se foi daquele jeito, né? Mas eles realmente ficaram numa situação extrema. Houve uma conjunção de tempestades que se uniram num ponto onde eles deveriam não estar. A imprudência, a necessidade de pescar. Na necessidade, etc. né? e Que tal. eles foram indo pra poder, Foram né? indo Isso mesmo. tem a cena clássica desse filme, né? Que mostra o barco subindo numa onda que não acaba exatamente. nunca, né? Aí você fala, pô, mas tem onda assim? Tem. Isso é verdade. Tem, claro. Existe onda assim. Lógico. Né? Eles chamam até de ondas loucas, né? Essas ondas loucas são uma anomalia quase que se forma Sim. do nada, não dá para prever, e elas são gigantescas, e sim, elas têm um poder de destruição muito grande, tá? Essa é uma história interessante, porque falava-se muito nas ondas gigantes do oceano, mas elas eram acreditadas a crendice dos marinheiros. Sim. História de pescador, né? Exatamente. Aí, com o desenvolvimento da ciência, etc. Tal, eles começaram a ter casos de navios que sumiam, sem muita explicação. Aí uma das explicações passou a ser a possibilidade de eles terem sido vítimas de uma onda anormal. Essas ondas são fotografadas do espaço, Sim, pra você ter uma ideia do sim. tamanho delas. Sim. E é a primeira vez que ficou comprovado, não que elas existiam, sabiam que existiam, mas nunca tinham sido medidas. E a primeira vez foi numa plataforma de petróleo. No Mar do Norte. Mar do Norte, né? Exatamente. Uma equipe que estava na plataforma de petróleo, eles tinham instrumentos para medir, e eles mediram, naquela ocasião, se não me engano, foi 24 metros que eles mediram. Caramba. A ondulação. 24 metros. E eles tinham recurso para medir. Sim. Até então a ciência sabia que existia, mas não tinha número, não tinha parâmetro. A partir dali, eles até batizaram essa onda de onda do Ano Novo, que foi no dia 1º de janeiro. Era uma tempestade muito forte de inverno. É porque nessas plataformas a gente tem mesmo os equipamentos para velocidade do vento e o tamanho da onda. Sim, sim. Então a gente sabe exatamente o tamanho que tá.
E a partir daí, eles tiveram um parâmetro de dimensão dessas ondas, né? É claro que ninguém espera encontrar isso, porque realmente é uma situação muito complicada. É complicada para embarcação grande, imagina para um barco pequeno, né? Mas existe, né? existem. Em alguns lugares, elas são mais propensas. A ponta da África do Sul é um lugar muito frequente, assim. É comum acontecer ondulações absurdas assim. Tem situações onde você tem encontro, né? Elas saem fora do padrão. É. Você tem um padrão de ondulação de 2, 3 metros, de repente surge uma onda de 15. Ela sai fora do padrão, né? Ela na verdade, é quase que se fosse duas ondas que se juntam e vão crescendo de dimensão. Mas isso existe. O pessoal aqui na USP, ali na engenharia naval, já foi ali? Não. Ali é legal pra caralho, eles têm um tanque. Um simulador. Eu já publiquei sobre isso, mas eu nunca fui lá. É legal demais aquilo lá. E eles simulam essa onda aí. Exatamente. Eles simulam essas ondas gigantes aí. Nós tínhamos um colaborador na Revista Náutica que era dessa equipe. É legal demais, porque o que acontece? É ondulatória e quando você tem a interferência de uma onda com a outra, uma interferência construtiva... A soma das energias. Soma e vira essa onda. E eles simulam isso aqui e eles colocam navio, cargueiro, barco pequeno e você vê o que acontece. E desaparece aquilo lá que a gente falou. Some mesmo, cara. Mesmo. Aquele tanque aqui na USP é muito legal, cara. Eu nunca fui, pessoal. Não, tem que ir lá visitar aquele tanque, cara. Esse amigo já me contou várias coisas de como funciona. Eu tenho curiosidade, sim. As plataformas de petróleo, tudo é simulado aí nesse tanque aí. Onda é uma coisa impressionante. É um negócio impressionante. E é um negócio que você não tem controle nenhum. Isso é que é o pior de tudo. Nenhum. E é impossível você mensurar a força de uma onda. Impossível. E o terrível é assim, você olha um dia não tem nada. Aí você dorme, na hora que você acorda, parece que você tá em outro planeta. Mar em convulsão. Parece que tá em outro planeta. Eu gosto de ver o mar bravo. Mas não lá, né? De longe. Você não estando nele. Tá certo. Mas eu gosto de ver. Faz bem mesmo. O Matias, do Rio Grande do Sul, deve ser, né? Boa noite, pessoal. Jorge, sei que você não acredita em crendices. Mas qual foi a história mais sem explicação paranormal que você já escutou sobre o mar ou no mar? Tem algum conto? Tem alguma história que você lembra, assim? Já aconteceram vários casos, alguns se tornaram até bem famosos, de barcos que foram encontrados à deriva sem ninguém no barco. O pessoal chama de barco fantasma, né? Mas, assim, aí tem várias teorias do que pode ter acontecido com aquelas pessoas. Quem eram elas é sabido, mas o que aconteceu não se sabe. Mas aí tem teorias. Mas essas lendas de navio fantasma, que é um negócio, pelo menos, que a gente vê em filme, é um negócio que vem de muitos anos. Isso acontece. Você achar uma embarcação à deriva sem ninguém, acontece. E aí você tem que elaborar teorias do que pode ter acontecido. Sim. Tem um caso clássico, famosíssimo, que aconteceu no início do século passado, no finalzinho do século XIX, início do século XX, que foi um barco americano chamado Mary Celeste, que era um veleiro cargueiro que estava atravessando dos Estados Unidos para a Europa, e era um cargueiro, mas como era hábito na época, o comandante viajava com a família, então ia ele, mulher, filha e mais uns marinheiros, e esse barco foi encontrado à deriva, perto dos Açores, assim, né? Foi encontrado à deriva, mas em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha, inclusive, algumas velas ainda levantadas, outras abaixadas, mas em perfeito estado. Tinha algumas evidências dentro do barco que sugeriam que alguma coisa esquisita aconteceu. Não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes agora, mas, por exemplo, ele estava levando um carregamento de álcool em barricas. Mas não é o álcool de beber, é um álcool industrial. E um desses barris estava vazio. Todos os pertences da tripulação estavam tudo lá. Estava tudo intacto. Sinal de que saíram com pressa, abandonaram o barco com pressa. O bote, que todo barco leva um bote de apoio, não estava lá. Então, sinal de que eles foram para o bote, né? Usaram o bote, supostamente. Mas aí se desenvolveu uma série de teorias. É que nem o Titanic, só que esse sem nenhuma testemunha. Então são só teorias fica só no campo da que teoria. alimentam a imaginação. Mas, assim, o fato existiu, tá?
o barco foi encontrado sem nenhuma eram 8 ou 9 pessoas que tinham no barco, nenhuma delas foi encontrada, nunca foi encontrado o bote, nunca foi encontrado nada, o barco estava em perfeito estado, e aí surgiram várias teorias para tentar explicar por que aquelas pessoas teriam saído da segurança de um barco grande para ir para um bote a remo e sumiram, né? Tem várias teorias. Esse caso é muito clássico, chamado Mary Celeste. Uma das teorias é que o álcool teria vazado de um dos barris e iniciado um princípio de incêndio, e eles, apavorados, abandonaram, porque a carga era basicamente de álcool, eles imaginaram que fosse explodir, mas aquilo, por alguma razão, teria se extinguido automaticamente. E isso é possível. Tem teoria de que teria havido um motim, de que os marinheiros teriam matado a família por algum desentendimento, depois jogado eles no mar. E jogar no mar é bom. Assim, se você quer encobrir um crime, você empurra alguém no mar, tá? Você sabe que você acabou de dizer que você já caiu. Já caí no mar. É terrível. Pois é. Você empurra no mar e a chance de aquela pessoa aparecer é muito pequena. O mar é um ótimo lugar para você cometer crimes. Então tem uma teoria de que eles teriam feito isso, matado lá o comandante, a família, e depois fugido no barco, mas um bote a remo acabou sendo engolido pelo mar também. Então, assim, tem dessas histórias. Entendi. Só desse tipo aqui, do Mary Celeste, tem uma outra famosa nos Estados Unidos também, na costa da Carolina, que é também a mesma história, que nunca se soube exatamente o que aconteceu, existem várias teorias, e as pessoas sumiram. Então, apareceu, que chamam de barco fantasma, que é um barco em perfeito estado, sem ninguém a bordo, é frequente. Não é um fantasma. Mas tem um caso muito interessante, que não é fantasma, mas é um caso que aconteceu, de um processo de automumificação de um velejador. Foi encontrado, ele velejava sozinho, navegava sozinho, era um alemão, isso tem mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás, e ele foi encontrado, o barco dele à deriva, perfeito estado, bem longe da onde se imaginava que ele estava navegando, e o corpo dele estava dentro do barco perfeito, mumificado, totalmente mumificado. Caramba! Processo de automumificação que, segundo eu pesquisei, é raro, porém é possível de acontecer no ambiente de um barco pequeno, em determinadas circunstâncias de temperatura e umidade, sal, né? Deve ter um monte de coisa ali que ajuda, né? Esse velejador morreu de um ataque cardíaco, não foi nenhum acidente, foi um mal súbito. Então não teve uma inflamação, não teve nada disso. Ele foi encontrado perfeito, só que mumificado inteiro dentro do barco. Caramba. Meio macabro, porém... fantasma mesmo. Tá doido. Isso aí, que doideira, hein? Tá louco. Triângulo das Bermudas. Tem algum relato do Triângulo das Bermudas? Eu vou falar uma coisa, não sei a sua opinião, tá? Eu acredito em várias coisas. Acredito em tesouro, mas não acredito em Triângulo das Bermudas. Não dá pra acreditar, não. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, eu não sei cientificamente se ali naquela região tem algo que propicia eventuais acidentes, naufrágios. Eu creio que não. Para mim é mera casualidade, coincidência, né? Então criou-se a lenda do Triângulo das Bermudas, que para mim não passa de uma lenda, né? Tem naufrágio? Tem, mas tem naufrágio em todo canto. Todo lugar tem naufrágio. Se brincar, deve ter um lugar que tem mais, mas não é tão com famoso, certeza, né? Tem muitos lugares que tem mais. Existe outro que se fala na Ásia, se fala muito, tem um Triângulo das Bermudas asiático, né? Entendi. Chamam de Mar do Diabo, não sei o quê, mas é a mesma coisa. Diz a lenda que começou a questão dos naufrágios, depois descobriram que, na verdade, havia um vulcão submarino que entrava em erupção de vez em quando, agitava a situação, favorecia os naufrágios, mas não passava disso. Então, o Triângulo das Bermudas, para mim, é meramente folclórico. Ah, sim. Mas tem algum relato de lá? Tem naufrágio de lá. Claro, todo lugar tem naufrágio. Porque o que o pessoal fica intrigado é o seguinte, o desaparecimento. O desaparecimento. Mas é isso que a gente falou, né? Gente, no mar, some. Isso mesmo. Some navio inteiro, não é barco, navio. Some e não fica nada. Exatamente. Não é não. Já aconteceram vários. Não, e depois, porque o pessoal fala, mas depois de anos apareceu numa ilhazinha aqui, não sei o quê. Pode ser, né? O avião da Malaysia lá, que caiu lá no... Não acha... Não, e o próprio, eu já conversei aqui com o Lito, não Sim. dessa vez, mas da outra vez, que é um dos casos mais estudados, até de inteligência artificial, que é o achar a caixa preta do avião da Air France. Sim. Que aonde que o avião caiu aqui.
A caixa preta tava muito longe dali. Aliás, entendeu? vamos tirar o chapéu. Baita mérito achar aquilo, hein? Não, aquilo lá foi sensacional. Porque lugar difícil. Difícil, profundo. porque dentro é cheio de cordilheira, né? No assoalho oceânico. Foi impressionante acharem aquela caixa preta. Foi um baita trabalho de inteligência artificial que eles usaram pra triangular. Mas some no mar e some e não aparece nada. Nada. Exatamente. Então, É isso assim, aí. sumiu é mistério. Não, não é mistério. O mar é assim, muito grande. Tem casos, nossa, perder de vista, assim, de desaparecimento. Não, então Triângulo das Bermudas, galera, é mais um. Acredito em muita coisa no mar, mas Triângulo da Bermuda, não. Eu nunca acreditei. Não dá, né? Mas o pessoal, gosta, viu? Vamos fazer o jabá aqui, ó. aí sobre eles. A história do mar, volume 1 e volume 2. Alguns comentários que eu fiz tem até as histórias aí. Mas Legal. aí tem muito mais história do que a Aí. gente falou, claro. Aí São vocês 200 sabem a histórias em história cada- completa, né? Cada livro tem 200 histórias. Que demais. Esse sempre foi o meu princípio. Eu queria contar muitas histórias. Eu não romantizo nada, porque eu não sou escritor, sou jornalista, então eu narro o que eu sei, o que eu apurei, etc. Como eu acho que foi os casos. E a minha proposta sempre foi escrever uma coletânea de histórias, elas mais ou menos uma ordem cronológica, de 1500 para cá, Que legal. e já estou fazendo o terceiro, na verdade. Ah, é? É. Caramba. Ou compra em livraria também tem, Amazon, como queira. Se você pega um naufrágio, normalmente, né? Aí você pode me corrigir, tem sobrevivente, né? Coisa que acidente de avião, assim, basicamente é muito difícil ter alguém É que verdade, sobreviva, né? é verdade, é verdade. E aí você vai ter o relato de alguém A que chance tava lá, de você né? sobreviver a um acidente no mar é muito maior do que um acidente aéreo. Sim. Concordo com você. Porém, a grande maioria dos naufrágios Não teve. não teve. Então não sobreviveu ninguém, né? E aí, por exemplo, uma dificuldade que às vezes eu tenho nas histórias que eu conto. Né? Um naufrágio onde não houve sobreviventes ou que a pessoa estava navegando sozinha e sumiu, você sabe até um certo ponto, dali para frente, e você começa a ter deduções do que poderia ter acontecido. Né? E é isso, na verdade, que eu acho que torna o mar ainda mais enigmático, ainda mais impressionante. Porque algumas perguntas você nunca vai ter a resposta. Porque E eu não me arrisco a dizer, aconteceu A coisa isso. pode desaparecer simplesmente, né? E ele desaparece. E sabe, acontece hoje. Não é que aconteceu no passado. Acontece hoje. Nós estamos no século XXI, satélite, escambau, GPS, blá, blá, e some e ninguém acha. Um velejador saiu de Santos com seu veleirinho aqui num domingo e ele saiu para testar um equipamento no barco, um piloto automático, uma coisa simples ali, dentro da Baía de Santos. Ele só ia ali e voltar. E sumiu. Caramba. Desapareceu. Sumiu ele, sumiu o barco, não aparece nada no mar, nada. Para aflição, por exemplo, da viúva, da família, né? Porque, assim, nesse caso, existe uma esperança. Se o barco aparecer, e o barco pode aparecer ainda, em algum lugar, Ou pedaço dele, ou sei lá. pedaço dele eu já não acredito mais. Ah, é? Eu acho que já teria aparecido, né? Mas se o barco aparecer inteiro, o que pode acontecer, só que ele pode aparecer lá na África. Ele pode atravessar tudo sozinho, tá? O vento vai empurrando, ele vai indo. A corrente vai levando, ele vai indo. Se aparecer o barco, você tem pelo menos algo para examinar e tentar deduzir o que pode ter acontecido. Ou eventualmente até achar pessoa morta lá dentro, né? O barco desapareceu, nunca apareceu nada boiando no mar, uma almofada, nada, uma boia, nada, nenhum sinal, obviamente, do velejador, que estava sozinho, e eu arrisco dizer que a gente nunca vai saber o que aconteceu. E assim, ele saiu exatamente para testar um equipamento chamado piloto automático, cuja função é manter o barco em determinada direção sozinho, tá? Ele saiu para testar esse equipamento. E aí, seja lá o que aconteceu, né? Uma das hipóteses, que eu acho que é a mais provável, mas é mera suposição minha, eu acho que ele caiu no mar por algum motivo. E o barco continuou, né? Exatamente. O Tá no barco estava no piloto automático, o barco estava no motor e o piloto automático estava mandando ele nessa direção. Tá? Então eu acho que aconteceu isso. Ou outra hipótese, que ele tenha tido mal súbito, desmaiou dentro do barco, etc. Tal, enfim. E o barco foi. E aí, imediatamente, quando deram falta do barco, no dia seguinte de manhã,
manhã, o pessoal começou a fazer contas, etc e tal, falou, olha, ele deve ter ido nessa direção e pela autonomia que o barco tem de combustível, ele pode chegar até 100, 120 milhas da costa, que é bastante, são 200 quilômetros, está já bem longe. Então, nessa hipótese, ele teria avançado até acabar o combustível, o motor para de funcionar, e aí ele começa a ser levado pela corrente predominante. E no caso ali é uma corrente predominante que vai para sul. Na verdade vai para sudeste, ela vai abrindo da costa brasileira e vai descendo e vai abrindo. E essa corrente, por exemplo, vai bater na África do Sul, né? Então por isso que eu falo que eventualmente o barco daqui a alguns meses ou anos pode aparecer na África do Sul. Quando você não tem o sobrevivente, você só fica no campo da suposição. Quando você encontra o barco, como é o caso desse, a esperança é que o barco venha aparecer um dia, você pode ter algumas pistas do que pode ter acontecido. Nunca certeza absoluta. Algumas pistas. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, ou tinha tal coisa, tal equipamento no barco estava assim, imagina que ele fez isso ou fez aquilo. Começa a montar ali o quebra-cabeça, né? Mas vai ser sempre suposição. E, na verdade, assim, diria para você que 1/3 das histórias que eu narro, que eu conto no livro, elas têm um quê por aí. Entendi. De você não saber o que pode ter acontecido, né? E aí é mais surpreendente ainda do Titanic, porque o Titanic a gente sabe o que aconteceu, teve testemunhas, teve tudo para ser, foi mais um acidente. Não, então ele virou icônico, né? Virou icônico, total. Icônico mesmo. E uma outra coisa pro pessoal entender também, né? Que no mar, igual no ar, com avião, os navios, pessoal, eles não estão assim, andando a esmo por aí. Existem como se fossem estradas. Então, é o seguinte, se você não cruza com essa estrada, a chance de você nunca ser visto é muito grande, né? Agora, se você cruzar com uma rota, porque tem as rotas marítimas, elas são traçadas e é como se fosse estrada no mar mesmo. Então, se você entrar naquele... Tem o Fly Radar e tem um de barco, né? Que é a mesma coisa do Fly Radar, né? Sim. Você vai ver que os navios, eles seguem mais ou menos uma mesma... É como se fosse uma estrada. Então, tanto que quando tem algum naufrágio, que o pessoal, eles tentam ver, né? Em que ilha que pode estar e não sei o quê, para ver se vai cruzar com alguma embarcação que estaria passando ali. Porque senão você pode ficar a vida toda e não cruzar com nenhuma. Se você pegar a corrente leva para outro lado, para o outro, né? E isso que é um negócio dramático, né? Total. Assim, vamos considerar que 70% do planeta é água. É grande, tem muito mar, né? Tem as rotas marítimas, como você falou. Então, a navegação comercial, basicamente, fica dentro da rota, né? Eventualmente, um ou outro pesqueiro sai um pouco dela, mas a navegação, os navios, etc., navegam naquela pista, né? Então, se alguém tiver a infelicidade de ter um problema, um naufrágio, alguma coisa fora dessa rota, é complicado. Existem exceções, né? Tem uma história que eu acho impressionante, porque no mar, o que eu estava dizendo é que o mar, por ser esse ambiente hostil, etc. e tal, ele gera inúmeras tragédias e gera alguns casos de superação que você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Tem uma história que eu contei aqui no Flow, quando eu vim aqui, que para mim assim, é impressionante. O recorde, chamar de recorde é sacanagem, mas enfim, o recorde de sobrevivência no mar foi de um pescador de El Salvador que ficou 14 meses no mar. 14? Pois é. Caramba. É 1 ano e 2 meses. E essa história é impressionante, porque esse cara ficou 438 dias no mar, à deriva, num barco que era uma canoa aberta, não era um barco abrigado, era um barco de pesca aberto. Ele só tinha uma caixa de isopor muito grande, onde ele entrava para dormir. Pô, mas você foi encontrado bem pra caramba. Muito bem. Então, E aí vem o desdobramento da história, né? Em linhas gerais, ele atravessou a deriva praticamente o Pacífico inteiro, da costa do México, onde ele saiu para pescar. O barco teve um problema no motor, eles ficaram à deriva, uma tempestade, foi levado embora. No começo ele tinha um companheiro, depois o companheiro morreu, ele ficou sozinho e ele foi parar nas Ilhas Marshall, lá do outro lado. Ele atravessou o Pacífico inteiro à deriva em 14 meses, sem cruzar com nada. Na verdade, ele cruzou com um navio, um só navio, que obviamente não viu ele, foi embora. E ele ficou 14 meses no mar, foi dado como morto, obviamente, etc. Fizeram enterro, e isso aconteceu há 14 anos atrás. Nossa. É recente, já tinha tudo, sabe? Já tinha satélite, já tinha tecnologia, tudo, né? tudo. E o cara ficou 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses no mar,
Ninguém achava. Ninguém mais procurava, é verdade. E aí vem o lado perverso. Ele chegou assim. Aí o pessoal falou, pô, mas esse cara tá muito bom para quem ficou 14 meses num barco sem água nem comida, porque não tinha água nem comida. Aí veio a primeira suspeita. Aí esse cara fez canibalismo, né? E aí foi muito perverso com ele, porque ele é um pescador simples, não falava nem inglês, não tinha como se comunicar lá nas Ilhas Marshall. E aí botaram o cara até em detector de mentira para tentar pegar alguma incoerência dele no discurso. O discurso dele era super coerente. Eu acompanhei esse caso na época muito. E depois ele fez um livro, que aqui no Brasil não sei se já lançaram, mas foi lançado. Alguém escreveu um livro para ele. E ele chegou assim. E ele sobreviveu basicamente de aves marinhas, que ele conseguia eventualmente capturar uma gaivota ou outra, mas principalmente, sobretudo, de tartaruga. O que salvou ele foram as tartarugas. Caramba! Porque as tartarugas são relativamente fáceis de capturar. Elas sobem para respirar, né? Aí ele pegava. E quando era uma pequena que ele conseguia, estava próximo, ele E puxava sorte de para estar dentro. passando perto, Sim, né? claro. Uma série de sortes. Sim. Ele conta isso, que ele sobreviveu porque teve sorte. Ele falava que não tinha mérito nenhum, etc. e tal. E até a pele dele tava boa, ué. Pois é. Porque no mar, assim, normalmente resseca e fica tudo... Não, então, ele chegou num estado surpreendente, estava mais magro, etc. Tal, mas estava lúcido, o cara caminhava, inclusive. Ele não foi achado, ele que achou. Ele foi parar numa ilha das Ilhas Marshall, e quando ele chegou lá na ilha, ele descansou. Tá? No dia seguinte, quando ele acordou, ele ouviu vozes e saiu andando. E aí encontrou um casal, e, enfim. Entendi. Tentou então se, ele mesmo tentou se se salvou. explicar. Mas ele chegou surpreendentemente bem. E aí começaram as desconfianças em cima dele. Eu sempre achei tremendamente injusto, porque o cara é um herói. Fala sério, ficar 14 meses no mar, sem água, Mentalmente até, né? bebendo água de chuva quando chovia, comendo o que conseguisse pegar, às vezes não comia nada, claro. Que doideira, hein? Então E- esse aí é o recordista de... Esse esse é o atual recordista. Anteriormente a ele, antes dele, o recordista era um chinês que veio parar no Brasil. Caramba! Ele foi resgatado no Brasil. Ele havia ficado, se não me engano, 5 meses no mar, na época da guerra, e o barco que ele trabalhava como marinheiro, ele não era fuzileiro, ele era um marinheiro, um jovem, foi afundado na costa da África, e ele conseguiu subir numa balsa, e a balsa ficou à deriva, E e ele ele conseguiu. veio parar na costa do Pará. Que Foi doideira. resgatado aqui no Brasil. Ah, esse aí é o chinês, então. Esse aí é o barquinho que ele... Chama-se Caramba! Pun Lin. Ele morreu tem uns 15, 20 anos atrás nos Estados Unidos. Caramba! Ele era jovem quando isso aconteceu. Isso aí é a jangada. É uma jangada. Mas esse cara foi extremamente engenhoso. Ele sobreviveu graças à engenhosidade dele. Porque, na verdade, o que ele tinha era uma balsa só. E aí a primeira coisa que ele falou assim, ok, tenho que me proteger. E aí ele encontrou boiando um pedaço de lona. E ele começou a montar mas a aí também é célula sorte de pra caramba. sobrevivência dele. E ele usava a lona para captar água de chuva. Sim. A água Aí empoçava fazia ali. ali- E depois ele passou a usar a lona, mais engenhoso ainda, para capturar a ave. Porque as aves vinham voando e elas param para descansar. E aí ele estava protegido, ele estava escondido, a ave não via que ele estava aqui. Então ele ia por baixo da lona e agarrava a ave. E ele começou a desenvolver uma série de recursos de sobrevivência que depois, alguns deles foram até usados pela Marinha Inglesa, adotados pela Marinha Inglesa como A sobrevivência. engenhosidade Muito humana, né? engenhoso. É sensacional. Desses outros, uma história que eu acho fascinante do mar e de exploração é a do Shackleton. Sim. Aquilo lá também era uma loucura, Aquilo né? foi, sobretudo, uma coisa excepcional de liderança. Isso. Porque todo mundo se salvou porque ele era um ótimo líder. Né? Exatamente. Então ele soube administrar uma situação extrema, absurda. Né? A travessia que ele fez já com mais 5 homens para buscar ajuda, uma coisa que seria impraticável. Pra quem não sabe, o Shackleton, galera, é o cara que chegou no Polo Sul da Isso. Terra, né? Isso, Só na que Antártica. quando ele chegou, o mar congelou, né? Sim, o barco ficou preso no gelo. O barco ficou preso, e aí? Como que você vai fazer agora? Depois o gelo esmagou, o barco afundou, o barco foi achado
reachado ano passado, inclusive. Isso, inteiro, foi achado ano Foi, passado, é né? mesmo. que é uma coisa fantástica. Sim. Inteiro. E ele, o Shackleton, saiu com uma tripulação, se não me engano, eram 20 e poucos homens. Ele saiu com esses caras caminhando até um certo ponto, e dali o único jeito que tinha é ele buscar ajuda nas ilhas Geórgia, que ficam distantes da península onde eles estavam, e o que eles tinham era o bote do barco deles, era um bote. Eu vi uma réplica desse bote agora na Alemanha, em Hamburgo, e realmente era muito pequeno. E ele pegou 5 homens, ele mais 5 homens, e foi nesse barco, basicamente a remo. Eles tinham uma vela, mas muito, muito tosca. Agora, o detalhe é o seguinte, Sérgio, eles estavam no mar que é considerado o pior mar do planeta. Não é uma travessia longa, era uma travessia insana, porque é um mar absurdamente furioso o tempo todo, é um vento absurdo, é frio, fica molhado. Então, assim, era impossível até que ele fez, né? E ele conseguiu fazer essa travessia, se não me engano, foram 7 ou 10 dias a travessia. Chegou nas Ilhas Geórgia, conseguiu, de uma estação baleeira lá, ele conseguiu pedir ajuda, aí pegou um barco, foi lá buscar todos os homens dele, sobreviveram todos. E só sobreviveram porque ele era um baita líder. Exato. Só por isso. É uma história impressionante do Shackleton. A história dele é realmente Mas mais legal. impressionante para mim foi quando acharam o barco dele, porque o barco estava inteiro no fundo. Como chama o barco mesmo? Endurance. Endurance, isso mesmo. Endurance. E aí vai ter muita coisa pra fazer, né? Porque aí o pessoal pode começar a analisar o barco e tudo, né? Não vão mexer, o barco vai continuar lá, não vão tirar nada do barco, filmar, etc. Tal, querem fazer montagens em 3D, etc. Tal, para mostrar. Mas o pessoal que fez a pesquisa e que fez a operação ficou realmente surpreso, porque pelas condições do mar Tá tão ali, íntegro, né? baixa salinidade, água muito fria, o barco está inteiro. O barco é de madeira, o barco está inteiro. Que demais, Claro, ele está danificado, porque desceu, quebrou o mastro, não sei o quê. Mas você lê o nome do barco, uma coisa sim. impressionante. Não, e que ele foi esmagado pelo gelo, né? Sim, foi esmagado Por isso pelo que ele gelo. afundou, né? Ele afundou em câmera lenta, né? Porque o gelo foi Isso. esmagando, o barco foi descendo. E os polos, tanto o Ártico quanto o Antártico, sempre produziram essas histórias assim, tá? Um outro cara era o Amundsen, né? Amundsen, sim. também, né? Era um outro cara. Amundsen tem história nos dois polos. Nos dois, né? Nos dois Exatamente. polos. Teve uma expedição, essa trágica, lá no Ártico, que dois barcos ingleses que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. Eles tinham certeza que havia uma passagem, porém ninguém conhecia a passagem, né? E aí fizeram várias expedições, e uma delas foi essa expedição com 2 barcos. Não me lembro quantos homens eram, mas era coisa de uns 80 e poucos nos 2 barcos, talvez um pouco mais até. Do Franklin, que era o comandante, e essa foi uma tragédia, porque morreram todos. Os barcos ficaram trancados no gelo. Eles eram muito precários de conhecimento da meteorologia, etc. E tal. Então, os barcos ficaram trancados no gelo, e eles, em determinado momento, os que sobreviveram saíram caminhando para buscar ajuda e foram morrendo ao longo do caminho. Isso tudo foi descoberto muito tempo depois, porque descobriram os corpos, descobriram umas pilhas que eles faziam para sinalizar. Haviam relatos escritos nesses lugares de como foi o drama, né, da história Eles inteira. foram contando a história. Ali também há boas evidências de ter havido canibalismo, porque eles não tinham o que comer, né? Entendi. Essa é uma história muito triste, muito, muito famosa, que é a Expedição Noroeste. E depois, mais tarde, a passagem foi realmente descoberta, Né? que havia uma passagem. Então, os polos, sempre pelo rigor climático, sempre produziram essas histórias assim. Ou de incrível superação, como é o caso do Shackleton, ou de tragédias absurdas. A expedição do Franklin ficou 3 anos. Então, eles foram morrendo aos poucos. Teve um outro detalhe nessa expedição que matou muita gente, que eles só descobriram depois, que eles foram pioneiros em levar carne enlatada.
para consumo. Só que a carne foi mal preparada, mal envasada, né? Ao que consta por desleixo, má fé, enfim. E eles morreram de botulismo. Muitos morreram de botulismo. Caramba. Que o preparo da carne ao ser colocado na lata não foi adequado e ao longo de meses aquilo foi gerando uma contaminação e os homens começaram a morrer. E eles não sabiam por que os homens estavam morrendo. Isso está nos relatos lá. Que doideira. E o mais impressionante é que esses dois barcos, chamavam-se Erebus e Terror, né? Terror. Esses dois barcos foram encontrados também, como o do Shackleton, Caramba. em bom estado, Bom estado. afundado, porque água fria também é a mesma coisa. Eles foram encontrados não tem muito tempo, coisa de meia dúzia de anos atrás, primeiro um, depois o outro, e agora estão sendo estudados pelos pessoal da Universidade do Canadá. Eles fazem mergulhos regulares com robôs e às vezes até mesmo com mergulhadores, porque não é muita profundidade. Entendi. Só é uma água extremamente fria e que eles só conseguem fazer essa operação durante 2 ou 3 semanas por ano, que é quando o tempo permite. E eles filmam dentro do negócio, é impressionante. Tem prato no lugar, né? Entendi. Porque eles ficaram no Porque barco enquanto deu. E é um naufrágio em câmera lenta. Em como você câmera disse, lenta, né? é. Ele vai e aí não Vai ser- quebra as coisas, né? Então eles filmaram lá, eu vi umas filmagens impressionantes. Tem livros, obviamente, não vamos retirar porque ele vai deteriorar, mas tem livros, que devem ser relatos que Entendi. eles iam fazendo, escrevendo. Caramba. Eles têm os relatos que a tripulação foi deixando ao longo do caminho, na caminhada no gelo, para tentar achar a salvação. Aí isso eles têm. Mas no navio tem mais coisas, só que não dá possivelmente- pra recuperar por enquanto, possivelmente vai ser bem difícil. Que doideira. Mas é impressionante. Você vê, não. você olha para um navio que está ali há um século, no início do século passado. Esses caras aí, esses eram muito loucos, né? Esses eram... Era a mesma coisa, eles eram exploradores, eles estavam indo para um lugar que não sabiam muito bem o que iam achar. Não, e essa é a resposta que o pessoal fala assim, por que a gente vai para Marte? Porque o ser humano tem esse espírito explorador, né? É verdade. Se os caras não tivessem um dia se metido lá, não tinha chegado aqui. Ou não tinha chegado no Polo Sul, né? E nada verdade, disso, né? verdade. E essa galera tem. E você já mergulhou assim em algum barco naufragado, alguma coisa? Não? Só mergulho recreativo, Ah, nada histórico, nada técnico muito. Não sou um mergulhador profissional, claro Mas que já não. visitou algum? Já visitei alguns É? naufrágios, mergulhando assim, mergulho recreação. É interessante você ver um naufrágio, sabe? Porque você fala... Aonde você mergulhou? Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil, já mergulhei fora do Brasil também. Ah, que Mergulhei legal. em Pernambuco, tem uns naufrágios intencionais que foram feitos lá com o intuito de recreação mesmo. Sim. Né? E mergulhei no Caribe. Porque a mergulhei na história do Austrália. Brasil com o naufrágio, ela é grande na época da Segunda Guerra, né? Houve casos na Segunda Guerra, sim. Não tanto quanto na Europa, claro, né? A Segunda Guerra Mundial produziu, até onde se sabe, uma maior quantidade de naufrágios num curto período de tempo, né? Não ao longo da história. Uma vez eu li um estudo que é feito por uma entidade qualquer ligada à ONU que falava que estimava que houvesse alguma coisa como 2 milhões de naufrágios no mundo. Caramba! Ao longo da história, tá? Sim. O número base seria 2 milhões. Acho bem plausível, tá? Na época da guerra, não. Aí foi era um atrás do outro, né? Na época da guerra tem uma história que eu publiquei que é impressionante. Um inglês, um marinheiro inglês, ele teve 2 naufrágios no mesmo dia. Caramba! O navio que ele estava foi torpedeado, afundou. Ele sobreviveu, foi resgatado por outro navio que também foi torpedeado no mesmo dia. Então, E ele pro- sobreviveu. O problema era ele, né? Não, ele sobreviveu. Não dá pra dizer se ele era azarado ou sortudo, porque Ou ele sortudo. sobreviveu aos dois. Caramba! Aqui no Brasil você tem naufrágio, mas a gente não tem uma água muito boa para mergulho. A nossa água é um pouco turva, assim, tal coisa, então a gente não tem muito. E a gente não tem muito o hábito de criar o recife artificial, de criar Sim. o afundamento intencional para fins de recreação de mergulhador. O que é interessante do mergulho naufrágio, primeiro que tem uma legião que adora mergulhar em naufrágio. Sim, né? é uma coisa... É porque tem sempre uma história. Você não está mergulhando num recife de coral, que é bonito, tá, e coisa, mas... Ali não, o naufrágio tem uma história. Alguma coisa aconteceu para aquele bicho ir parar no fundo do mar. Tem Morreu, todo não, um enredo. morreu, não morreu, sobreviveu, como é que foi, né? Então, todo mergulho que você faz em naufrágio faz parte da diversão você se inteirar da história daquilo que você vai visitar.
Tem um contexto ali, né? Então, quando você tem conhecimento prévio da história, depois você mergulha e você está lá vendo o bicho, você fala, pô, é mesmo, o bicho está aqui, né? Isso é muito legal. Tem um caso muito legal em Estocolmo, que é o Vasa, foi uma nave de guerra gigantesca para a época, de madeira, que afundou, saiu do porto e afundou em frente à cidade, foi um vexame. E ela foi o primeiro caso de resgate inteiro de uma embarcação. Tremendo cuidado científico, técnico, tiraram inteiro a embarcação do fundo da Bahia, botaram no museu, que está lá, que é uma das principais atrações da cidade, e que mantido toda a ambientação, etc. Tal, que é fantástico, porque você é um navio grande, tá? Um navio de madeira, mas grande. E você caminha em passarelas por volta dele. Então, você está a 1 metro do negócio que é... Na superfície. Na superfície, né? E ele saiu inteiro, foi tirado inteiro do fundo do mar. Foi o primeiro caso desse tipo de resgate bem sucedido, porque não danificou nada, né? Mas é uma operação caríssima, complexa e caríssima. Sim. E agora, recentemente, aqui no Brasil, afundamos um navio, né? Pois é. Essa é uma história que me perturba muito. Ah, é? Por quê? Conta aí. Explica pro pessoal o que aconteceu primeiro. Então, essa história do porta-aviões, o porta-avião São Paulo, né? É uma história cheia de irregularidades no meu entendimento. Você chegou a visitar ele? Não. Ele era o único porta-aviões que a gente tinha, depois do Minas Gerais. E ele sempre deu muito problema aqui de navegação. Era um navio já defasado, etc. Ele era brasileiro mesmo, não? Não. A origem dele era inglesa. Ah, tá. Desculpa, ele foi comprado da França. Quem vendeu pra gente foi a França, tá? Mas quando ele vendeu já era um porta-aviões problemático. Já não era um bom negócio. Já era ultrapassado, né? E ele veio pro Brasil, ficou aqui 17 anos. 17 anos ele conseguiu navegar 1 ano só, na verdade. O resto, se contasse os dias de navegação, dá 1 ano. O resto ele ficava em manutenção, etc. Teve acidente, morreu o marinheiro lá. E aí, por fim, a Marinha resolveu vender o porta-aviões, que é um procedimento corriqueiro, fez um leilão e uma empresa turca arrematou o porta-aviões para sucatear, para transformar em sucata. Porém, esse é um porta-aviões uma embarcação que não poderia ser desmanchada em qualquer lugar. Tem uma especificação de um tipo de estaleiro certificado ecologicamente correto, chamamos de green, para fazer o desmonte do navio. Uma operação complexa, um navio gigantesco. Era o maior navio militar que o Brasil já teve. Caramba, quantos metros ele tem? 230 e pouco. Caramba, é grande pra caramba. 234, se não me engano. Muito quantos grande. aviões ele podia? Agora você me pegou, não é muito a minha praia, mas eu acho que ele levava 20, alguma coisa assim. Caramba, era. Capacidade, né? Acho que era isso, por volta disso. Bom, e essa empresa comprou para levar ele para a Turquia, onde ele seria desmantelado. Lá ele seria desmontado. Sim, tá? E aí começaram as irregularidades. Primeiro questionaram se o leilão havia sido correto, porque ele foi vendido muito barato. Caramba. Uma sucata daquele pote foi vendida por 10 milhões de reais. Caramba! Barato pra caramba! Cara, é o preço de um apartamento bacana, não é? Pô, muito mais barato que muito apartamento por aí. Aí começaram as suspeitas daí e essa empresa arrematou o navio e levou o navio para rebocado, puxado por um rebocador, para a Europa para ser desmanchado na Turquia. Porém, começaram os problemas, porque um navio desse, um navio antigo da década de 70, é um navio que tem muito material tóxico. Combustível, essas coisas. Não, na estrutura dele. Amianto, mesmo, por exemplo, tinha muito amianto. Ele tinha, supostamente, é o que tudo indica, a Marinha disse que não, mas eu acho que sim, que ele tinha um material chamado PCB, que é extremamente tóxico, que é usado em fiação. Porque esse porta-aviões tinha um irmão gêmeo, igualzinho a ele, que foi desmantelado há uns 15 anos atrás. Deu um problema também danado, porque o navio tinha muito material tóxico. Muito. Então, supõe-se que o brasileiro era igualzinho, embora a Marinha negue. E aí levaram o porta-aviões daqui para ser desmanchado na Europa. Levaram um mês rebocando, puxando o rebocador até o outro lado lá. E quando ele chegou no Estreito de Gibraltar, que é a entrada do Mediterrâneo, o governo da Turquia, que estava sendo pressionado por entidades ambientalistas que não queriam que o navio fosse desmantelado lá, exatamente porque não sabiam o que tinha dentro dele,
Cara, mandou voltar. Falou- Volta com esse falou, navio. Não pode, não, aqui não vai entrar. O governo da Turquia falou que não ia aceitar. No caso desse navio, é feito um inventário antes, né? Para ter autorização, guia de exportação, é feito um inventário que o navio tem, inclusive de produtos tóxicos, e foi vistoriado apenas 12% do porta-aviões. Estão falando do porta-aviões de 230 metros, vistoriaram 12%, e a partir dos 12% deduziram que O resto era aquilo ali. o resto era aquilo ali, né? E obviamente não era, porque senão o governo da Turquia não teria voltado atrás só por pressão popular. Bom, e aí começaram os problemas, porque o Caramba, e lá na Turquia o pessoal sabia que ia chegar esse navio? pessoal daqui, haviam entidades aqui que já estavam monitorando isso e avisaram eles, falaram, olha, tá indo para aí uma bomba Tá indo uma flutuante. encrenca aí pra você. Pois é. E aí resumindo muito a história, o governo proibiu, ficou um impasse, o que fazer, não sei o quê. O IBAMA suspendeu a autorização de exportação, dizendo, se não pode entrar lá, então tem que voltar. E aí trouxeram o porta-aviões de volta. Isso é inacreditável. O porta-aviões levou 30 dias sendo arrastado. Ele navegou mais tempo nisso aí do que o Muito tempo de mais. vida dele útil. Levou 30 dias sendo rebocado para lá, voltou 30 dias para cá. Quando chegou aqui, a Marinha falou que ele não podia, inclusive, entrar no Rio de Janeiro. Mandou ele para Pernambuco, para o Porto de Suape. Levaram o bicho para Pernambuco. E aí começou a segunda parte do nonsense total, do show de absurdo dessa história, que o navio chegou rebocado em Pernambuco em outubro. E ele foi afundado agora o mês passado. Então ele ficou novembro, dezembro, janeiro. Ficou 3 meses sendo arrastado para lá e para cá, diante do porto. O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco falou, não, aqui não Aqui para. não. Porque ninguém sabia o que tinha no navio, tá? Então ele ficou 3 meses. E é uma tipo de situação, você sabe muito bem, um navio desse porte não pode ficar parado. Ele tem que ficar em movimento. Ele não tem âncora que segura o navio desse, até porque ele não tinha mais âncora. Já havia Ele sido era uma tirado. sucatona Era uma gigante, sucatona. né? Então ele ficava sendo arrastado dia e noite por um rebocador, para lá e para cá, para lá e para cá. E por fim, a empresa que havia comprado ele, e aí começa aquelas coisas que você nunca vai saber a verdade, a empresa acusa a Marinha acusa a empresa, né? A empresa chegou e falou assim, chega, eu tô abandonando o navio, eu não quero mais, eu vou embora. Caramba. E aí ficou aquela situação, né? O que vai fazer? Vai deixar um bicho solto desse tamanho aí? Aí depois de muito vai, a Marinha resolveu falar, não, então eu vou assumir o reboque do rebocador, do porta-aviões, porém já sabendo que ela ia afundar. Qual foi? Ela já sabia que ela ia afundar. E aí vem o ponto, sério. Para mim é inadmissível afundar aquilo da maneira que foi afundado. Como que foi? Simplesmente do jeito que estava. Tudo que tinha dentro dele afundou. Aí a parte tóxica Tem aí. Tudo, Pois tudo. Aí não. Na minha opinião, isso foi quase você acabar com provas. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Havia alguns esqueletos no armário ali dentro do porta-aviões, por isso que a Marinha não queria de jeito nenhum que o navio fosse levado, por exemplo, para uma base dela, para poder fazer uma descontaminação ou uma averiguação completa. O IBAMA pedia, a Marinha dizia que não, e a Marinha resolveu simplesmente afundar o porta-aviões do jeito que estava. Acabou que eles afundaram aonde? A 350 quilômetros da costa de Pernambuco, no limite mais ou menos do mar territorial brasileiro, né? Porque se eles fizessem isso em águas internacionais, Aí ia ia dar ser, uma Ai, treta ia ser uma gigante. uma gritaria mundial, né? Então eles disseram, não, estamos afundando no nosso mar. Quer dizer, pouco importa pra gente Sim. e pouco importa pra humanidade, porque o mar é um só. Uma porcaria que afunda aqui, ela espalha. Claro, você tem todos esses contaminantes. Lembra aí, dos vai patinhos de embora. borracha Claro. que eu falei? Tem correntezas o tempo todo. E afundaram como? Colocaram o quê? Bomba nele? De explosivos. Fizeram um afundamento controlado, etc. Tal, mas afundaram. É um absurdo, uma coisa inaceitável, inacreditável, que hoje em dia você afunde um porta-aviões sabendo que há. Porque comprovadamente há. A dúvida era a quantidade. Entendi. Que havia amianto, claro. O próprio inventário falava que havia amianto. Mesmo por causa da época Mas dele, falava, já sabia que ia falava ter. em 9 toneladas. O irmão gêmeo dele tinha 600 toneladas. O PCB, eles falavam que aqui não tinha. O outro tinha 300 toneladas de PCB. O PCB é uma coisa perigosíssima, porque ele é pesado e ele é consumido Entendi. pelos peixes, pelos seres marinhos, né? E E, aí, pronto, eventualmente contaminou depois tudo, né? pode vir pra gente, Claro. né? O pescador vai lá, pega o peixe que comeu o Pois é. negócio. Então foi um absurdo, assim, e eu acho uma coisa inexplicável, por exemplo, a omissão do governo federal nesse caso, Caramba. que não fez nada. Era uma fase
É uma fase de transição também, transição né? de Esse navio governo, ficou perdido aí, transição sem de dono, governo, né, cara? interesse talvez em não desagradar a Marinha, que realmente precisava se livrar daquilo. No meu entendimento, o que tinha que ser feito aqui era a Marinha pegar o navio, levar para uma base, fazer um processo de descontaminação, porque o Brasil não tem estaleiro certificado para desmontar um navio desse porte, com essa característica. Mas para descontaminar tem. Mas nós temos protocolo para lidar com material tóxico. Existe a Associação Brasileira de Amianto, etc. Então, tem como fazer isso. Eu não tenho a menor dúvida que tinha coisa lá que não havia interesse em que a gente soubesse que tinha. Entendi. Ou pelo menos não naquela quantidade. Caramba, você acompanhou bem essa história aí? Muito. É? Muito. Publiquei bastante sobre ela na UOL, etc. Tal, e continuo achando um absurdo. E eu acho que até isso pode ter um desdobramento futuro, sabe? Pode ser. Mas porque não deixa de ser um crime ambiental. Sim, claro. Ah, mas afundou longe. Não importa. O mar é dinâmico. Claro. O mar está em movimento. Ah, mas está muito fundo. Não importa. Vaza do mesmo jeito. As coisas trafegam pelo mar. Demora, mas chega. Entendeu? Tem aquele ditado, né? Uma hora o mar devolve, né? Pois é um absurdo, inexplicável. Já fizeram isso? Já. Os Estados Unidos já afundou o porta-aviões. Porém, antes de afundar o porta-aviões, eles fizeram uma limpeza inteira. Você tem que tirar até a tinta do navio, porque a tinta é tóxica. Sim. Tinta que está pintada no carro, você tem que remover. Então tem todo um protocolo para você fazer um afundamento de uma embarcação de uma maneira segura, controlada e ambientalmente correta. Foi tudo que não foi feito aqui. Caramba. E isso aconteceu um mês atrás. Então, eu fiquei sabendo disso aí, porque achei. Mas não sabia que tinha toda essa Não, tem muito gigante mais, na verdade. aí. Eu estou resumindo muito a história, porque a história é muito longa. A história envolve... Tem que fazer tem aquela... Hoje o pessoal faz podcast investigando crimes, essas coisas. Tem que criar um podcast aí pra contar essa história. Esse seria um documentário maravilhoso. Seria mesmo. Mas essa história ainda não terminou, eu acho. Entendi. Espero que, inclusive. Mas você acha que o museu seria uma solução? Então, uma das alternativas que havia era que o porta-aviões não fosse desmontado, não fosse afundado, obviamente, e sim transformado no museu. Né? Havia uma pessoa aqui em São Paulo super bem intencionada, não tinha recurso, mas tinha boa intenção. Só que ela teria que comprar o navio. Mas na verdade, leilão, ela teria na verdade, na reta final havia já essa possibilidade. Já tinha recurso para comprar o. Entendi. Uma semana antes do porta-aviões ser afundado, veio uma proposta real de compra do porta-aviões. Tá? Se essa proposta era para desmanchá-lo ou transformá-lo em algo, eu não sei te falar. Mas havia a possibilidade de ser transformado em algo que não fosse... Ia ser legal pra caramba, sucata, né? E naufrágio. Seria muito legal, né? Tem um porta-aviões aí pra gente visitar. Você tem porta-aviões que os porta-aviões são meio mitológicos, assim, né? Não, tem. O famoso, lá em Nova York tem o Intrepid, até que tem a Enterprise lá dentro. Pois é. Na China, eu estou tentando me lembrar o nome dele, tem um Minsk, se não me engano, um porta-aviões russo, que foi comprado por um empresário chinês, foi transformado numa espécie de parque de diversões, né? Lá, operou durante muito tempo com esse intuito, tinha exibições de avião, etc. Tal, e que depois ele foi vendido para outro cara, e nesse momento está numa situação dramática, porque quem comprou o Minsk levou o Minsk para uma lagoa, e que não tem mais como sair da lagoa. E o negócio não foi para frente, então ele está apodrecendo na lagoa, e ele é gigantesco. Ele foi um dos grandes porta-aviões russos da época da Guerra Fria. Nossa, histórico ainda. Histórico pra caramba. Super histórico. Que coisa. Então tá aí. Como é o porta-aviões São Paulo, né? São Paulo. São Paulo que ele chamava, né? Pois é. Que treta gigante. Muito, muito. Eu acho até um episódio muito vergonhoso, sabe? Porque é muito desleixo. E como ficou o mundo aí da marítimo aí com o Brasil? Houve uma repercussão muito menor do que eu acho que merecia ter. Talvez as pessoas não tenham a real dimensão do que foi feito. Entendi. Ou da consequência. É claro que as entidades ambientalistas, ONGs fora do Brasil, todas se manifestaram, né, etc. Mas o próprio governo federal foi omisso. A ministra do Meio Ambiente nem se manifestou sobre isso. O IBAMA se limitou a dizer que estava acompanhando, mas não fez nada para efetivamente impedir esse absurdo. E é uma pena. A gente deu o único porta-aviões que o Brasil tinha, a gente deu o pior destino possível, que é
afundar ele. Isso desmonta. Absurdo O mesmo. Né? correto é desmontar. Entendi. Desmantelar, vende com sucata. Esse é o procedimento correto. Afundar? Que tristeza. Afundar é você tirar o lixo da tua casa, jogar em frente da rua e dizer, não, a minha casa tá limpa. Tem pergunta aí, Ned? O Glaucio pediu para contar a história do navio Solana Star. Solana Star. Solana Star é um navio, é o barco da lata. Barco do quê? Barco da lata. Da lata? É o seguinte, ficou famoso no Rio de Janeiro. Que ano foi isso? Nos anos... Ai, minha memória agora falhou. Anos 70, talvez? 80? Solano Star foi um barco pesqueiro que estava transportando latas de maconha. E ele foi detido no Rio de Janeiro. Estava vindo de onde, gente? Que da Ásia, não sei. Estava vindo. E quando chegou no Rio de Janeiro, ele foi detido. Só que antes dele ser detido, a tripulação Abandonou. se livrou da carga. carga. E começou a jogar no mar as latas de maconha. Eram latas mesmo, cheias de maconha. Muita lata, coisa de milhares de latas. Começaram a jogar no mar, para não serem pegos com a droga. Não adiantou nada, claro. Só que essas latas, isso foi em frente à cidade do Rio de Janeiro. As latas chegaram na praia no dia seguinte. No dia seguinte começou a chegar a lata na praia. E, virou até música. Foi o verão da lata. Então, inclusive o termo, a expressão da lata passou a ser sinônimo de droga boa, maconha boa. Essa aqui é da lata, significa que é qualidade boa. E as latas começaram a chegar na praia. Imagina a surfistada vendo aquele monte de lata de maconha chegando na praia. E todo mundo começou a roubar a lata chegava na praia, todo mundo pegava as latas e saía correndo. A polícia tentava pegar e não conseguia. A polícia pegava uma lata e o nego fugia com mais 10 do lado. E o Solana Star, ele era feito só para o tráfego, inclusive. Ele tinha um casco duplo, depois eles descobriram isso. No meio, entre um casco e outro, também era cheio de maconha. Enfim. E o Solana Star foi preso, depois de jogar as latas no mar, mas obviamente não adiantou nada. Foi detido, o barco ficou retido no Rio, prenderam os caras, etc. e tal. E o Solana Star, depois ele foi confiscado pelo Brasil, mas ficou super famoso como o barco das latas. Né? E depois ele foi vendido no leilão, virou um barco pesqueiro, pesca, e afundou na primeira viagem que fez. Caramba! Na primeira viagem que ele fez como barco de pesca, ele afundou perto de Cabo Frio. Porque ele foi feito para lata. Foi feito para maconha, não para peixe. Possivelmente. Olha só que coisa. Mas nossa, o verão da lata foi assim, eu não me lembro o ano, 72, 74, alguma coisa assim. Ficou famoso. Reza a lenda que até hoje tem gente que guarda a lata dessa época da maconha em casa porque é um troféu. Entendi. Né? É um troféu. Aliás, falando do traficante, eles são bem, né? Eles têm muito submarinos, né? Que a gente tava falando ali embaixo, exatamente, né? São muito audaciosos e diria para você que eles estão sempre um passo à frente de todo mundo, sabe? Hoje em dia o mar é o principal meio de transporte de droga no mundo. Não é mais o ar. O aeroporto é mais complicado. Lógico. O mar não. O mar ainda é uma terra meio de ninguém, né? Você não tem muita dificuldade em parar o barco num lugar mais ermo, de descarregar uma carga e depois dar entrada legal em outro lugar, entendeu? Uhum. Então o mar é meio assim. O Brasil é uma situação delicada nessa questão pela nossa posição geográfica, né? A gente escoa muita droga do Brasil. Basta ver seguidos casos de apreensão que tem de cocaína em navios saindo do Porto de Santos, por exemplo, né? O navio transporta droga sem saber. Ninguém no navio sabe que está levando droga, porque não é muito difícil você esconder droga num navio gigantesco. Agora até por baixo, exatamente, né? Por baixo d'água, você usa lá um compartimento que tem, eles retiram a grava, botam o saco de maconha, de cocaína, e o navio atravessa, e quando chega no outro local, vai outra equipe lá e resgata. Então, o mar, hoje em dia, é muito séria a questão do tráfego, porque ele é o principal meio. No caso da Colômbia, lá que a gente estava brincando, lá dos submarinos, os narcotraficantes, eles começaram, nos anos 80, por aí, eles começaram a construir submarinos caseiros para levar droga para os Estados Unidos. Então, eles saíam da Colômbia e navegavam até a costa americana com esse submarino. Depois eles afundavam ali mesmo. Tiravam a droga e afundava.
Era coisa assim, muito tosca, mas funcionava. Chegava, né? O bicho andava debaixo d'água, geralmente só tinha uma pontinha para fora, assim, para entrar uma ventilação, o resto estava tudo submerso. E o navio era um cilindro, né? 2 ou 3 coitados lá dentro, que eram pagos de mula para levar, morriam, né, etc. Mas muito tráfego foi feito em submarino caseiro, assim. E aqui no Brasil, nos últimos 10 anos para cá, vem aumentando demais a questão do tráfego de droga em grande quantidade, em larga escala, usando... Via marítima. Via marítima. Caramba, hein? E é muito frequente, muito frequente. Eu diria para você que eu estimo que hoje em dia a polícia consegue prender 1 em cada 10. Entendi. Quando apreende um carregamento com 1 tonelada, já passaram mais 9 toneladas de outra maneira. Tem gente que manda mensagem em garrafa e até hoje tem gente que acha mensagem em garrafa. Caramba. É muito frequente. É muito mais frequente do que a gente imagina. Caramba. A gente acha que é coisa de criança. Não, continuam jogando garrafa. E o mais impressionante é que continuam achando garrafa. E aí acha garrafa de 80 anos, 70 anos atrás, entendeu? É muito frequente. Mas isso antigamente era uma prática normal, assim. Era um correio, né? Era a única forma de comunicação. Você não tinha... E o pessoal jogava na esperança que ia chegar na mesmo. esperança de que alguém achasse. As expedições faziam isso, né? Na época dos descobrimentos faziam isso, inclusive. Os náufragos faziam isso, por uma maneira desesperada de pedir algum tipo de socorro, né? A probabilidade de achar era mínima, mas o hábito ficou. Ele só mudou o propósito, né? Hoje em dia você faz por diversão, né? Quem achar faz contato, porque é super legal. Imagina, você joga uma garrafa no mar, com uma mensagem, dali a 30 anos alguém te manda uma mensagem e fala, achei tua garrafa. Caramba. Você já jogou alguma? Não. Não? Não, porque eu não tenho coragem de jogar alguma coisa no mar. Não, na verdade, é um mal menor, né? Claro. Mas é muito interessante. E o que é interessante é que a garrafa, né, acaba desempenhando uma outra função, que ela ajuda o pessoal a dar uma monitorada nas correntes marítimas, né? Porque ela vai flutuando, etc. e tal. Tem outros meios mais eficientes. Tem um interessantíssimo que foi como... Mas não sei se eu posso começar. Pode, manda bala. Então vamos lá. As garrafas têm essa função, porque elas vão na corrente, mas muitas vezes elas ficam andando em círculo, então elas ficam desaparecidas décadas e aparecem na mesma região. Não foi aparecer do outro lado do mundo, né? Mas o lance de você usar objeto flutuante para estudar a movimentação das correntes marítimas, isso aí começou, na verdade, acidentalmente, com um acidente. Um navio que estava vindo do Oriente para os Estados Unidos, estava vindo da China para os Estados Unidos com vários contêineres e, como às vezes acontece, uma tempestade, caiu o contêiner no mar e um desses contêineres abriu. E o contêiner caiu no mar e abriu. E o conteúdo do contêiner, que havia sido encomendado por uma rede de lojas americanas, uma rede de lojas dos Estados Unidos, eram patinhos de borracha. Esses patinhos que usam em banheira é feito para flutuar, né? Feito para a criança ficar na água brincando com ele. Então, quando esse container abriu no mar, os patinhos espalharam, né? Problema ecológico até, mas naquela época não tinha muito essa função. E aí o navio foi embora, etc. Tal. E aí, muito tempo depois, começaram a aparecer patinhos nos mais diferentes lugares da costa. Aparecia patinho no Alasca, aparecia patinho no México, aí apareceu patinho na Europa, saiu do Pacífico e foi aparecer lá na Europa. E aí os estudiosos falaram, os patinhos estão mostrando pra gente como é que é a dinâmica das correntes marítimas. Claro que eles já sabiam, mas ali eles tinham um exemplo claro, prático, né, de que sim, uma coisa jogada no meio do Pacífico, como foi o caso, ela poderia ir parar na Europa. Sim. E aí são os patinhos é que causaram isso. E aí surgiu um fenômeno muito interessante, que foi o seguinte: quando os patinhos começaram a pipocar aqui, ali, quem achava contava, achei um patinho de borracha, e eles eram todos iguais, amarelinho. E aí formou-se uma espécie de comunidade dos caçadores de patinhos. Caramba! E os patinhos passaram a virar uma relíquia ali, exatamente, né? Passaram a ter achava, valor. Né? Passaram a ter valor os patinhos, né? Fizeram, inclusive, livros sobre isso, contando casos, né, dos patinhos de borracha. E aí a empresa que era dona
original dos patinhos resolveu se aproveitar a situação. e falou o seguinte: eu pago $100 por cada patinho recuperado. Caramba. E aí começou uma caça aos patinhos, só que os caras que achavam o patinho não queriam vender por $100, eles queriam guardar o patinho, porque o patinho tinha uma história para contar. Claro. Aquele patinho passou 10, 15 anos no mar, vai saber por onde ele passou. Muita gente defende, eu acredito, que até hoje tem patinho desses aí boiando em algum canto, entendeu? Porque eles podem entrar numa corrente circular, como tem no Pacífico, por exemplo. E eles vão ficar a vida inteira ali. Enquanto tiver material, eles vão ficar andando em círculos no mar, né? Mas é a história dos patinhos de borracha. Que legal. Eles é que deram uma demonstração prática para os oceanógrafos de como funcionava a dinâmica das correntes marítimas. E virou um case, assim, virou um cult. De várias áreas, né? É. Legal. Hoje tem as boias aí, né? Que o pessoal usa, né? Sim. Tem as boias mais que medem até tsunami, né? Para medir tsunami, se vai ter tsunami ou não. Agora que tá tendo esse monte de terremoto lá perto da Turquia lá, as boias lá ficam agitadonas, porque aí ela levanta, né? Ela dá o sinal e vai embora. A primeira expedição de volta ao mundo, que foi do Fernando de Magalhães, é bem isso, né? Estavam indo às cegas, não sabia o que ia ter. Então eu imagino que, além de toda a precariedade que eles tinham de recursos, de navegação, eles eram muito safos, mas eram precários, os barcos eram precários. Eu acho que eles passavam o tempo todo apavorados. Imagina, né? Pegar essa tempestade que eles não pegaram aí pelo meio. Não, e o que eles vão achar? Vão encontrar, né? Não, e também a falta de conhecimento de fauna, por exemplo, marinha, né? Naquela época se falava assim, monstros, em serpentes, né? E para eles aquilo, sim, era possível que houvesse, né? Então os caras eram muito bravos, muito corajosos. Mas além da coisa, eles tinham grana também, na época. Eles eram subsidiados pelas coroas, Espanha, Portugal. Escolhiam aqueles caras ali sim. E vamos que vamos, né? E eles exploraram muito também, né? Os portugueses foram até o Japão, né? Então, assim, e as expedições não eram só exploratórias para descobrir, elas eram para explorar, entendeu? Não voltavam de mão abanando e falaram, achei uma ilha. Não, um objetivo, já né? trazia alguma coisa, entendeu? Sim. Mas assim, haviam sobreviventes, né? Haviam sobreviventes. O próprio Fernando de Magalhães não sobreviveu na viagem de volta ao mundo. E eles têm um negócio muito interessante, né? Esses caras primeiros aí, além desse conhecimento eles tinham um conhecimento astronômico muito grande. Muito. Que eles navegavam usando sextante, Isso. astrolábio. Isso. E nós temos várias homenagens, por exemplo, aqui no hemisfério sul tem 2 galáxias que a gente vê, galáxias vizinhas da Via Láctea, que são as grandes nuvens de Magalhães. Em homenagem ao Fernando de Magalhães. Porque acontece o seguinte, né? Pra quem não sabe, até então, ninguém tinha vindo pro hemisfério sul. Então, o único céu que a gente conhecia era o céu do hemisfério norte. Por isso que as constelações e tal, elas foram feitas para o hemisfério norte. Então, o leão, aqui no hemisfério sul, o leão tá de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele foi feito com quem observava o céu lá. Depois, com as grandes navegações, que eles começaram a vir pro hemisfério sul da Terra, imagina o cara chegando aqui, olhando pro céu e falando, caramba, cadê a estrela Polaris, por exemplo, que era lá no referência. Lá no hemisfério norte a referência, que eles não tinham. Então, aí tinha o Cruzeiro do Sul. Exatamente, eu ia falar agora. E aí eles começaram a mapear, então, para astronomia, esses caras foram muito importantes, porque eles foram os primeiros a começar a fazer os mapas do céu do hemisfério sul para poder usar na navegação, senão eles não iam conseguir. Porque na verdade a única referência que eles tinham era o céu. Isso. Era a única referência que eles tinham. Era o único jeito de calcular latitude, longitude, saber para onde que estava indo e tudo, era pelas estrelas. Então esses caras tinham um conhecimento muito grande. E uma outra coisa, o primeiro telescópio, né, que a gente fala, que foi o do Galileu, ele, na verdade, era uma luneta que era usada no barco. E aí, um dia alguém falou, caramba, você nunca pegou isso aí e apontou pro céu não, para ver o que acontece? E aí começaram a apontar as lunetas. Por isso que o primeiro telescópio ele é de lente, viu, pessoal? Ele é uma luneta mesmo. Porque ele era uma luneta usada em navegação que alguém resolveu colocar para o céu e falou, caramba, eu consigo ver aqui a lua legalzinha e tal. Então tem uma história muito legal dessas primeiras, né, com a astronomia por conta disso. Eles tinham um conhecimento muito grande da parte astronômica. Porque quando eles navegavam próximo à costa, eles ainda tinham uma referência visual, né? Mas a maior parte do tempo eles estavam no alto mar. Então é 360 graus de água. A única referência que tem para achar a posição deles é olhar para cima. Né? Levaram muito tempo até achar a latitude, né? Isso,
A latitude Que que era mais difícil mesmo. Que era difícil para eles. Exatamente. Mas isso aí é legal pra caramba. Agora, por que o mar tem tanta história? Porque, cara, nós estamos falando de 5 séculos de navegação só desse período. É muito tempo. E estamos falando desses 5 séculos, praticamente 4 séculos e meio, o mar era o único meio de Transporte, locomoção entre continentes, por exemplo. Né? Era o único meio de transporte, não tinha avião. Avião é um fenômeno recente de 1940, 1950. Até então, tudo era pelo mar. Então, tudo navegava. E as embarcações eram precárias lá no passado. Então, elas afundavam com muita frequência. Fazia parte. Era esperado que elas afundassem, né? Por isso até que as expedições tinham várias naus, porque algumas não era à toa, iriam né? sobreviver, né? Já Algumas sabiam, iam né? resistir, outras iam se perder. Então, tem muita coisa que aconteceu no mar, porque o mar era o único meio de transporte. Tudo era feito através da água. Então, por isso que rendeu tanta e tanta história. Eu diria para você que talvez eu conheça 2%, 3% das histórias que o mar já produziu. Tem muita mesmo, né? Não dá para ter pretensão de dizer, não, eu conheço. Não, imagina, tem muita, mas muita coisa que eu não sei.